Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo. Falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesse início de programa, antes de apresentar, nem precisa de apresentação, essas duas figuras. Primeiro quero agradecer a gentileza desses dois grandes constituintes em poder participar aqui do nosso programa. O Gastone Rigger ao meu lado, gentilmente atendendo ao nosso pedido. O Del Bosco Amaral também, muito agradecido pela presença dos dois. Mas eu queria fazer um comentário. Ontem esteve em Santos o Clodoaldo Policione, ele é secretário de Logística e Transporte do governo de São Paulo. Ele esteve visitando as redações dos jornais falando da licitação do túnel que vai ligar o Santos ao Guarujá, a licitação do túnel, os envelopes, não é? E afirmando que o traçado não será alterado, o traçado será mantido, mesmo com toda a polêmica quanto às desapropriações. Eu acho que o governo do Estado, nesse ponto, tem sido bastante intransigente em não ouvir, não só o que o próprio poder municipal pede, que é um estudo para minimizar o impacto, por exemplo, no bairro do Estuário, do Macuco. É importante a obra, fundamental, mas nós também não podemos esquecer das pessoas que já estão ali, em alguns casos, há mais de 40 anos, né? Então peço que o Clodoaldo tenha essa sensibilidade, né, de quando se pronunciar, não precisa ser tão duro, olha, não mudaremos em momento nenhum o traçado. Eu acho que as pessoas devem ser respeitadas, mesmo que haja um fato tão importante como o túnel ligando Guarujá a Santos, um túnel fundamental. Gastone, você sabe que hoje é dia 2 de outubro, né? Você é santista, não é? Sou. Eu vou fazer uma homenagem para você. Sou corintiano, mas eu vou fazer uma homenagem para você. É verdade que nem tudo é perfeito. Né? Você é santista também ou você torce para que time? Eu hoje estou indignado com o futebol, mas aos 4 anos um tio meu me colocou como sócio do Corinthians. Aos 4 anos de idade. Vixe, eu senti uma energia positiva aqui. Mas hoje o futebol eu me recuso, inclusive, a assistir. Porque eu sou um viúvo, porque depois da Copa de 82 e 86, eu achei melhor também me resguardar e não torcer mais. Mas vamos fazer uma homenagem ao Gastone que está aqui. Vou mostrar. Hoje, há 40 anos atrás, foi o último jogo do Pelé com a camisa do Santos. Foi contra a Ponte Preta na Vila Belmiro. 1974. 1974. Último jogo, ele jogou 22 minutos. Eu me emociono. Desculpa, mas eu me emociono porque ainda... Foi um jogo contra a Ponte. Ponte Preta, tá aí. Eu me lembro disso. Aí, olha, o Pelé fazendo um agradecimento. Ele jogou 22 minutos, depois foi pro Cosmos, né? Tirou a camisa, deu a volta volta olímpica. Olha só. Não discursou, não. Me lembro bem disso. É verdade. Uma homenagem, né? Acho que todos nós santistas, né? Moradores, nascidos na cidade, temos que sempre reverenciar esta grande figura. Aliás, ele fez a despedida umas 4 vezes, né? Ah, é? Foi. Teve o último... Foi a despedida da seleção brasileira. É verdade. Esse aí foi o Campeonato Paulista. Santos e Ponte Preta. Depois se despediu também quando estava
Estados Unidos. No Cosmos também. Cosmos. A despedida do Cosmos, se eu não estiver enganado, foi um jogo contra o Santos, né? E você acho que acompanhou... Ele jogou um tempo em cada lugar. Mas se comparado aos jogadores de hoje, o Pelé não jogou em quase time nenhum. Antigamente não era assim, não é? Jogou... não havia o mercenarismo tão grande, mesmo porque não era uma mercadoria tão fácil de ser vendida. É verdade. O futebol, aquela época, não tínhamos grandes empresas. E ainda não temos no Brasil que possam sustentar um clube de futebol. Por isso é que você vai vendo, esses clubes de futebol aqui estão todos pendurados, todos devendo para o governo, e quando não são usados para se praticar o estelionato da maior gravidade, no próprio Santos. É lastimável. Eu sou do Santos há mais de 50 anos, sou membro do conselho do Santos honorário, eu recebi todas as medalhas de peixeiro, etc. Mas devo dizer a você, sinto vergonha no momento. Jamais eu vi um golpe. Você vê um negócio de 96 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, e foi feito oficialmente por 16 ou 17 milhões. Quer dizer, o resto é sonegação. São os contratos que ninguém consegue entender, né? Isso é um absurdo. No mínimo, o Santos participou com a sua diretoria desse desmando todo. Contra o imposto de renda, a falsidade ideológica desses contratos, e o esquentamento de dinheiro, enfim, é um negócio terrível usar-se o esporte para isso. Mas pior do que isso, só as autoridades permitirem que se use o esporte para isso. É o esporte que sempre nos deve lembrar sanidade, né? Aquela história de corpore sano e tal. E, no entanto, ele se transforma, na verdade, num veículo da mais grosseira das corrupções. É verdade. Isso é que é lastimável. Bom, o pai do Neymar prestou depoimento ontem na Espanha, né, para esclarecer. E os espanhóis me parece que não engoliram muito bem a história lá de que é contrato disso, é contrato daquilo, é contrato daquilo outro. Não existe isso. A Constituição teve algum capítulo voltado à CBF, Del Bosco? Primeiro, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Eu agradeço a vocês. Augusto, a Constituição, ela só passou a ser a Constituição cidadã exatamente no que ela tratou como matéria constitucional. Todas as vezes que ela embarcou em detalhes, minúcias, ou, digamos assim, coisas pontuais, a coisa se tornou um desastre. E o que ficou para regulamentar depois, e nesse ponto, hoje o Gastone aqui, hoje eu fiquei lendo esse livro da Assembleia Nacional Constituinte desde a sua instalação, desde a emenda 26 em 85, que determinou a instalação da Constituinte, que foi em 87, quando o presidente do Supremo Tribunal inaugurou e foi eleito Ulisses como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ela realmente foi fantástica, mas graças a Deus ela não entrou neste ponto do futebol, porque era um fato pontual. E principalmente quando o caso se torna caso só de ou policial, ou um caso de Receita Federal, qualquer coisa parecida, não há por que se invocar princípios constitucionais. Eu fiz um comentário, até porque hoje se discute muito a independência da CBF, não é? Mas a CBF ela está acima até... mais que o Banco Central. Está mais blindada que o Banco Central. O Del Bosco foi constituinte, o Gastone foi constituinte, ela foi promulgada em 1988, no dia 5 de outubro. E, Gastone, uma coisa curiosa, no discurso do Ulisses Guimarães, ele cita o caso do Rubens Paiva, não é? E essa semana passada e essa semana, nós tivemos alguns militares nesta polêmica do assassinato do Rubens Paiva, inclusive tiveram um habeas corpus. Inclusive com declarações de alguns dizendo que se fosse preciso fariam tudo de novo. Olha, nisso daí eu tenho uma posição de muita clareza. Uma coisa é apurarmos o que aconteceu
sabermos a verdade para com que possa se restabelecer com honestidade, com critério, a biografia de cada um. Os que morreram, os que foram sequestrados, o resto está coberto por anistia. Mas não está coberto por anistia é a verdade histórica das coisas. É preciso saber quem foi quem naquele momento. Senão nós colocamos os carrascos e as vítimas no mesmo plano. Isso é um absurdo, ao menos para que sejamos pedagógicos e didáticos, ensinando nossos filhos, nossos netos, do que foi a verdade. Quer dizer, de quem lutou pela liberdade, quem lutou pela democracia e quem a sufocou. E é isso que o Supremo agora, ao conceder esse habeas corpus para esses 4 ex-militares, está fazendo. É verdade que da esquerda radical vem aí um monte de protestos que o crime de tortura tem que ser punido, tem que ser feito. Não, isso é bobagem, não adianta mais. São pessoas aí de 80, 90 anos que já estão morrendo e a gente fazê-los agora de vítimas. Tem que se apurar para mostrar que eles foram carrascos, que eles foram criminosos. Isso é o que tem que ser feito. E, lamentavelmente, a decisão do Supremo está contrariando isso. Porque a Comissão da Verdade o que busca é apurar... esclarecimento, né? Esclarecimento do que aconteceu. Gastone, você, quando se instalou a Comissão da Anistia, você estava cassado? Estava, sim. A Comissão da Anistia? Eu estava cassado. Então não pôde participar dela. E eu participei como único deputado de São Paulo, entre senadores e deputados, na Comissão de Anistia. E de vez em quando eu sou brindado até pela surpresa, quando vem a época da anistia, de não ser convidado para falar na mídia, principalmente a escrita, porque eles esquecem, talvez... Eu deparei com colegas seus, ainda já em fase de formatura, que não sabiam absolutamente nada sobre a anistia. Então, na anistia, o pai do Davi Capistrano, que foi assassinado barbaramente no DOI-CODE, a família estava lá para lutar para que houvesse punição, mesmo que viesse anistia, houvesse punição para os crimes de sangue. E eu aderi à tese de que os crimes de sangue teriam que ser punidos, quer os do poder, quer os dos guerrilheiros. Então, não era possível que um cidadão que explodiu aquele praça do Exército na porta do quartel ali do Ibirapuera, em São Paulo, ser descobertos e com todo o direito de defesa ficasse provado, ficasse incólumes de ter explodido um jovem, um rapaz aqui de Santos. O Lovecchio. Rolando Lovecchio, deu a perna. Eu consegui, na época do governo do Fernando Henrique, que ele tivesse uma pensão. Ele não recebe até hoje, Dalbosco. Pois é, depois disso vieram e disseram que ele era um homem meio para a direita. Ele não é para a direita, ele estava passando em frente do consulado americano quando explodiu a bomba dos terroristas. Ele não era nem do lado da repressão e nem do lado dos terroristas. E simplesmente era uma vítima da chamada guerra que tinha se instalado entre os dois lados. Apareceu rindo, porque isso é como pintor, se não fosse trágico. O artista terrorista. Ele perdeu uma perna, teve o direito de poder prosseguir na carreira de piloto de avião tomada e não conseguiu uma indenização. E pessoas que cometeram atos criminosos conseguiram indenização. Perfeito, mas veja bem uma coisa, o Lovecchio conseguiu, e até eu tenho comigo o decreto da época, só que essa indenização, a comissão, logicamente, outros governos vieram, e espero que eu dê tchau para eles, e esses governos puseram toda a dificuldade para pagar um cidadão que foi vitimado pela violência daquela época. Mas o certo disto tudo era que tivesse prosperado a tese que a família do pai do Capistrano defendia, punidos os que praticaram crimes de sangue. Porque agora, e eu disse naquela época, tenho isso nos anais da comissão da anistia, no livro da anistia, até vou trazer um de presente
para vocês. Obrigado. Eu disse o seguinte: nós vamos ver isso um certo momento reverter, quer na Argentina, quer no Brasil. Na Argentina já houve a reversão, e no Brasil parece que vai, pelo menos, para o caminho da grossa polêmica. Não é nem da polêmica, é da grossa polêmica, mesmo já tendo o Supremo Tribunal Federal dito que a anistia era uma esponja, que apagou-se tudo. Mas no cível, por exemplo, na reparação, na área cível, estão ocorrendo alguns processos. E na criminal agora, o Ministério Público Federal denunciou, pelo menos. Eu não sei em que pé está neste momento. O Gastone talvez possa até explicar melhor. Mas eu era a favor de que crimes de sangue, principalmente aqueles praticados, isso na comissão da anistia da qual eu fui membro, nomeado pelo meu líder na época, o saudoso Freitas Nobre, um dos maiores jornalistas e deputados que esse país já conheceu. Então eu gostaria de dizer a vocês que alguns assuntos vão ainda explodir, o termo é esse, vão explodir daqui para frente, em relação a tudo isso. Você acha que vai explodir alguma coisa muito... Não acredito, apesar de ter muito em consideração a opinião do Del Bosco. A realidade é a seguinte: o tempo já superou e está superando aquele confronto que se deu à altura de 1970, já são 50 anos passados, e, portanto, não se repõe as mesmas correntes. O que hoje é a esquerda não tem nada a ver com a esquerda da época. É verdade. A esquerda da época era democrática. Ela queria eleições, queria ordem, queria, enfim, o respeito à lei. Essa esquerda que hoje berra por aí, o que ela quer é baderna, ela quer revolucionar, como se revolucionar destruindo fosse forma de aperfeiçoar a civilização, e não é. Mas eu queria só me referir ao que o Del Bosco lembrou, que eu preciso saber, sei mesmo. A verdade é que esses militares foram denunciados pelo Ministério Público lá no Rio, levando-se em conta, e essa sustentação da promotoria, é que esses crimes que teriam sido cometidos, como até agora não apareceram os cadáveres das pessoas, então também não houve nisso aí, não ocorreu, digamos assim, a extinção do direito de se apurar. Okay. Quer dizer, não está extinta a punibilidade, porque se ele não aparecer, se amanhã ele aparece, é a partir desse instante que a gente tem... O crime só vale quando tem um cadáver. Mas como nesse crime existe o sequestro, e até hoje a pessoa não apareceu, então é evidente que é um crime que continua em curso. Mas eu não desejo que isso aconteça, porque a anistia já foi decretada. Foi uma negociação muito grande, e aí o Del Bosco está aqui, foi um dos que participou. O PMDB naquela época conseguiu dirigir e conseguiu fazer com que a ditadura aceitasse a anistia. Porque quem não queria aceitar a anistia era a ditadura, com medo da reversão. E, na verdade, quando a oposição conseguiu o poder, ela não fez revanchismo. Não. E eu acho que não é hora agora de fazermos revanchismo. Tentar perseguição criminal com coisas já prescritas, e se não prescritas nesse caso do sequestro, pelo menos assumidas pela anistia. Anistia quer dizer esquecimento. Anistia em grego significa esquecimento. É esquecimento perpétuo, porque nós não queríamos mais conflito. Esse conflito só iria aprofundar as diferenças do país, o confronto permanente. E nenhuma nação se constrói com confronto, com choque interno. Pelo contrário, ela se constrói através de uma aliança, de um esforço comum para um objetivo, e que deve ser o objetivo hoje, o desenvolvimento, o progresso. Nós temos que educar esse povo, a educação está aí, nos sufocando, os outros países à frente, milênios do que a gente. A saúde aqui no país está primária, abandonada.
temos que superar muitas barreiras e devemos esquecer, na verdade, dos crimes, não esquecer dos fatos. É isso que eu sempre insisto. Os fatos, o que aconteceu, nós precisamos saber. A verdade histórica é obrigação de todos os governos, é obrigação de cada cidadão, de cada ser humano. Nós precisamos sempre estar quites com a história. A história não pode ser varrida para debaixo do tapete. Del Bosco, os bancários estão em greve. Estão. Quase que mais de 80% das agências no Brasil estão sem funcionar. E eles estão baseados nessa Constituição de 88, o direito à greve, não é isso? É o direito à greve. Olha, é muito interessante na política, uma coisa interessante, para não dizer bem triste, é que exigem dos políticos posicionamentos, e eu acho que devem exigir mesmo. Mas, na verdade, o cidadão, ele tem que, em primeiro lugar, mostrar um posicionamento na sociedade, pelo menos de interesse pelo que está ocorrendo no país, ou na sua cidade, ou no seu bairro, na sua comunidade. E eu tenho assistido ao longo deste ano, por procurar pessoas para saber da posição delas na eleição. Não, eu rasguei meu título, eu não voto mais. É verdade. Então, se estes números das pesquisas, dando 60, em alguns casos, somando os nulos e que vão votar em branco, os nulos, que dizem que vão anular, não tem mais aquela frase para escrever cacareco, mas que vão anular. E os votos em branco, que dizem, e as abstenções que não comparecerão à votação, além dos que não sabem para determinados cargos de vital importância para o país, quer da área do executivo e do legislativo, há casos em que vai a 73%. 73% de votos, vamos chamar de inválidos, o que dá restando 27%. Os indecisos, a média é 70%, né? Eu até acho um absurdo quando eu falei disso essa semana, acho que as pesquisas têm que mudar o panorama de divulgação das pesquisas, que aparece lá, o fulano tem 30%, ciclano tem 10%, mas de 30% que já escolheram em quem vão votar. Tem 70% das pessoas ainda não sabem em quem vão votar. Então, as pesquisas eleitorais, Gastone, passaram a ser um condutor do eleitor, o que é muito ruim, né? O que é muito ruim. Eu gostaria e acho que nós podíamos hoje adicionar algum conselho ou entendimento melhor para as eleições. Normalmente, quando a população está insatisfeita, e é o caso presente, vemos pelos movimentos sociais que estão espolcando pelo país inteiro, quando se chega na eleição, a palavra de ordem silenciosa, mais estúpida, é essa: anular o voto ou votar no pior, ou se abster. Ora, é preciso que esclareça os senhores o seguinte: a eleição se dá proporcionalmente de acordo com os votos. Se tivermos um colégio eleitoral com 100 mil eleitores, se todos votarem 100 mil votos, os cargos serão distribuídos, ou melhor, o número de votos que a pessoa terá será na proporção dos 100 mil. Então, 10 votos a cada 100 mil, ou lá o que seja. Essa é a proporção, 100 mil. No entanto, se eu entrar e anular, ou votar em branco, ou deixar de votar, e ao invés de 100 mil, eu tiver só 50 mil votos, esses votos virão para aqueles que têm colégio ou currais eleitorais fechados, ou para aqueles que compraram, porque ao invés de precisar comprar 10 mil votos, ele precisa comprar apenas 5 mil, porque os outros já estão comprados, o voto nulo, etc., se dará na faixa que diminui o montante da votação. Portanto, a cota de cada um para se eleger vai se tornar menor. Barateia a corrupção. Barateia, fica barato. Você está colaborando, né? Só que o eleitor corrupto
está recebendo uma graninha pelo seu voto. E você, idiota, que pensa que está fazendo alguma coisa... Está protestando, né? Você está dando o seu voto para o pior candidato, dando seu voto para o corrupto que comprou voto, dando seu voto para o outro que mantém o curral eleitoral através de forças indiretas, como emprego, promessas, etc. Não faça isso. Esse voto é contra a nação, é contra a civilização, é contra o progresso, é contra a moral. Não se trata aqui de um partido ou de outro, não importa. Seja em que partido você vai votar, mas vote. Tenha sempre uma decisão afirmativa, porque a negativa faz prevalecer todos os outros canalhas que usam dos piores métodos para se elegerem. E para eles vai ficando mais barato cada vez que um eleitor vota nulo, ou vota em branco, ou deixa de votar. Mas a justiça eleitoral permite uma coisa, Gastone, que eu até falei isso semana passada. Nós pagamos pelo horário eleitoral gratuito. Todos os cidadãos pagam, porque o horário eleitoral gratuito, as emissoras que exibem o horário eleitoral gratuito têm um desconto, né, daquele valor em impostos. Então não deixa da gente estar pagando indiretamente. E aí quando eu vejo as paródias que o horário eleitoral gratuito permite, paródias de, lembram Zorra Total, ou os grandes programas de humor, os Trapalhões, enfim, eu fico pensando qual é a imagem que o eleitor tem da própria justiça eleitoral que permite o camarada se apresentar fantasiado, não é? O camarada... Outro dia apareceu uma senhora, tiazinha do Equilíbrio, ela com um copo d'água na cabeça. Isso. Né? E eu fico pensando, que é crime maior do que esse, que empurrar num horário eleitoral, onde as propostas devem ser debatidas, o escárnio. Então o próprio eleitor vê, Gastone, e é incentivado a brincar com a eleição quando vê que os próprios candidatos fazem disso uma grande piada. Eu acho que vocês não acham que o momento exato seria ver quem promete lutar ferrenhamente por uma reforma política? Eu vou citar um caso aqui bem de Santos, e bem daqui desta casa. A Fernanda, que é a apresentadora aqui, a Fernanda foi a 14ª colocada entre os candidatos todos que se apresentaram para as 21 vagas à vereança em Santos. Ela ficou de suplente, porque mesmo sendo a 13ª ou 14ª, se me enganar, por uma posição, em 21, porque simplesmente o tal chamado voto do quociente partidário. Os partidos são um modelo de programas, um modelo de virtudes. Não, os partidos hoje são, com exceções que sempre existem na vida, balcões de negócios para tempo de televisão. Isto nas eleições, quando elas são majoritárias. Nas proporcionais, vai quem tem amizade com os donos dos partidos. O horário político ele é mais grave ainda, porque, além de pago por nós, são inseridos 20 vezes durante a programação do horário eleitoral, que hoje, felizmente, termina, são inseridos aqueles que são amigos do rei do partido, ou de quem tem o livro embaixo do braço, ou quando não é ele próprio o candidato. E vai dizer assim, já era no seu tempo. Era, mas nós protestávamos. Eu e o Gastone estávamos há pouco lá fora, dizendo que no nosso tempo se chutava mais o pau da barraca. Isso não leva a nada. Sei, não leva a nada. Mas a miséria está aí, a falta de atendimento em saúde está aí, as vergonhas crescem despudoradamente, e eu tenho a impressão que nós precisamos de gente mais um pouquinho emotiva do que só racional e fria. As pessoas estão perdendo, aliás, as pessoas perderam o medo de chutar o pau da barraca. Né? O que eu mais escuto não vale a pena, nunca vale a pena de nada. E apesar de não ter vivido, né, a época de vocês como adulto, mas eu acho que o Gastone deve ter escutado várias vezes quando foi defender o pessoal do Raul Soares, não vale a pena, não se meta nisso.
Você deve ter, da mesma forma, quando representava os seus eleitores, deve ter escutado a mesma coisa num momento mais crítico, que era um momento de ditadura, né? E hoje as pessoas estão assim, Gastone, deixa para lá, deixa passar. Mas eu gostaria de pegar uma deixa no que você analisava há pouco, porque há uma coisa que me deixa abalado. É que no nosso país, realmente as eleições, quando o povo tem que fazer parte dela, na organização, etc., eu jamais vi coisa de tal correção e lisura. Toda e qualquer sessão eleitoral, se houver exemplo contrário, é mínimo no Brasil inteiro. Há uma seriedade absoluta, há um respeito total. Nunca se viu ninguém tentar avançar de uma urna. Isso dá uma revolução total de todo mundo. Quer dizer, há uma consciência, portanto, de quererem o bem. Isso é muito bom. Agora, a quem cabe traduzir essa consciência para todo o processo eleitoral? A Justiça Eleitoral. No entanto, ela multa e processa o jeito porque pôs o cavalete meio metro para cá, ou outro porque está distribuindo santinho em tal lugar, ou porque a cota, um recebeu contribuição de 10 mil quando tinha que ter recebido só 8 mil, essas idiotices que não tem nada a ver com o fundamental e, no entanto, permitem que se enxovale a eleição no seu cerne através das palhaçadas, através das estupidezes, do ridículo, dentro do horário gratuito eleitoral, que é patrocínio do Estado e, portanto, patrocínio da Justiça Eleitoral. Ela não pode deixar que seja conspurcado esse horário. Tinham que caçar essas candidaturas. Não são candidaturas que mereçam participar de uma eleição que se pretende que seja honrada, decente e altamente digna. Isso é incompatível. No entanto, nós não vemos cassação por isso. Faz isso aí porque ficha limpa e tal, e ficha limpa coisa nenhuma. Essa história de ficha limpa é uma besteira, porque o sujeito acaba dependendo de um julgamento de uma instância superior que pode levar a vida inteira. Isso tinha que acabar com o seguinte: o sujeito pretende ser candidato, o processo que ele está sendo processado deve ser julgado imediatamente pelo tribunal. Acabou. E vamos ter, só entraria num caso desses quem realmente fosse inocente ou fosse ficha limpa. Porque ninguém arriscaria colocar a candidatura para precipitar o julgamento do seu processo. Ninguém é louco. Lógico. Até porque esse julgamento será mais severo. Porque além com mais atenção. Mais atenção, porque esse sujeito aqui quer ser representante popular, cargo público. É verdade. E, no entanto, não se faz. Esse alerta é preciso fazer aqui. A Justiça Eleitoral precisa cuidar com muito mais cuidado desses fatos do que de outros meramente superficiais. Tu não pode distribuir santinho, porque na praça não pode ter um cartaz. Isso é uma besteira. Em contrapartida, a imagem do político já é ruim, não é? As pessoas falam de tudo, e aí o horário eleitoral gratuito permite que seja jogado mais ainda na vala a imagem do político. E pior, perceba bem, essa campanha feita que desmoraliza as eleições e as instituições, elas na realidade se destinam a candidatos que acabam sendo o centro das maiores votações. É verdade. E com isto, além desse palhaço que é eleito, são eleitos outros 4 ou 5 que vão na rabeira dos votos desse primeiro. E que não tem representatividade. Esses são piores ainda. Esses nem chegam a ser palhaços. E são, na verdade, venais que compram um lugar na legenda. Por exemplo, esse Tiririca vai levar consigo 3 ou 4 deputados federais. Já levou na outra. Já levou, vai levar. Leva mais, Gastone. E você veja, como ele ocupa o horário inteiro do partido dele, só ele. O que nós podemos dizer é o seguinte: esses outros 5 canalhas que vão usufruir da rasteira dos votos do Tiririca, e esses são canalhas,
é claro que compraram o seu direito à legenda, ou não? Uma legenda que nem existe, a gente nem sabe o que ela diz, nem o que ela pensa, nem de onde veio, nem para onde vai. Eu tenho que fazer um intervalo, lembrando que na última eleição o Tiririca ajudou a eleger o Valdemar da Costa Neto, que está preso. Não é? Ele era um dos que entrou nesta leva. É natural e é impressionante, aliás, como o PR permite que só tem um Tiririca de candidato a deputado federal. Não vi nenhum outro candidato a federal, só aparece o Tiririca. E tem um outro lá que aparece, é o Bin Laden. Eu fico pensando, mas nós somos uns idiotas, né? Porque o cara aparece no horário eleitoral com um turbante, vota no Bin Laden, olha, e... Vamos fazer um intervalinho muito rápido, fica aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, o Alobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. O Incatep oferece os cursos referendados pela Marinha, que transformaram o setor portuário com os simuladores de última geração. Sempre bom destacar o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Mandar um abraço para o meu amigo Gessé Teixeira Félix, que esteve aí, pediu para eu divulgar. Na segunda quinzena de outubro acontece o primeiro congresso de mobilidade para bicicletas. Ainda não está definido o local, nós vamos divulgar. Agora, a notícia caiu como uma bomba, né? A Prefeitura de São Vicente, a gente sabe que a Prefeitura de São Vicente é a prefeitura que anda na pindaíba, né? Não tem grana. É o mais pobre. Agora, eles estão deixando
os servidores municipais irem para o Serasa, ou por SPC, porque ela não está pagando os bancos, a parte dos servidores municipais que deveria ir para os bancos quanto aos empréstimos consignados, a prefeitura não está pagando os bancos, e os bancos estão mandando para o Serasa o nome dos servidores. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Tem essa matéria do jornal A Tribuna, o cara, ele fez um empréstimo no banco, desconto na folha de pagamento, e todo mês vinha lá o desconto no Olerite, viu, Gastão? Todo mês tirava R$200 da conta dele. Só que a prefeitura não repassava para o banco. E aí o banco se viu no direito Mas o banco que coloque no Serasa, a prefeitura, e não o tomador. Esse devedor aceitou um crime. Porque o Lula, em se dizendo dirigente sindical, teria que proteger, no mínimo, a coisa mais sagrada que existe na relação de trabalho, que é o salário. Pois bem, ele permitiu, e foi a primeira vez, o nosso direito jamais consentiu que o salário, a menos que fosse para a pensão de dependentes, pudesse ser, não pode ser objeto de penhora, não pode ser objeto da ESP, de nada. No entanto, pode ser objeto de empréstimo para esses bancos pantaguélicos que têm devorado as nossas finanças. Que tem muita crítica quanto a isso. Permitiu, quer dizer, imagina o coitado do aposentado, que desesperadamente está precisando de algum dinheiro, ele corre no banco e levanta lá 30% do seu, da sua pensão. Tem uns abutres que ficam na frente das agências que cobrem e descontam em condeio. É um absurdo. Mas a aberração maior é que ele, com toda essa proteção que pode pegar do dinheiro direto dele, com tudo isso, ainda fica sujeito aí o seu nome para o Serasa. No caso desse daí, não é nem dos aposentados, não é só, é do quem está trabalhando. De quem está trabalhando também, isso é um absurdo. Não é? Já é um absurdo permitir-se que haja consignação, que haja ônus sobre o salário. Isso é um crime que não poderia haver. O Lula e demais que fizeram isso. E agora prorrogaram para mais meses. Prorrogaram para 60 meses o pagamento. Aumentaram o juros. O endividamento está tão grande que eles estão prorrogando. Sim. Agora, o pior disso aqui é que nesse caso, no caso da Prefeitura de São Vicente, eles descontam do salário do camarada, mas não pagam o banco. Fica no caixa da Prefeitura para pagar outras coisas. O que é pior ainda, né, Del Bosco? O Gastone falou bem. No momento é imediatamente acionar uma ação judicial para saber onde está esse dinheiro. Claro. Tomara que não esteja em cartazes na rua. Acontecem algumas coisas, Gastone, que não dá nem para comentar. Você não sabe nem o que falar exatamente, né? É incrível. É uma falta de... Porque, veja, a Prefeitura de São Vicente, todo mundo entende as dificuldades, os problemas, os contratempos. Agora, daí a cometer atos impróprios, tem uma distância muito grande. Capo de casa, veja uma coisa. A Prefeitura, sabemos, de São Vicente, ela é a mais pobre, em proporção aos habitantes e às suas fontes de renda, ela é paupérrima. Mas vamos continuar falando da eleição para a gente juntar o negócio da prefeitura e veja, há teses políticas. Hoje nós vemos essa propaganda toda, essas eleições, e eu desafio o senhor o seguinte: onde estão as teses políticas sustentadas pelos candidatos? Por exemplo, o municipalismo. Por que eu falo isso? Porque a nossa Constituição trouxe para o município todas as tarefas que vão desde assistência à maternidade, a maternidade, propriamente dita, o parto, a escola primária, o berçário, até a escola de segundo grau. Mais ainda, as ruas, a iluminação pública, água, esgoto, regulagem fundiária, fundiária, aproveitamento do solo, transporte, etc. Com tudo isso,
que são quase 80% da assistência total que o cidadão precisa. E sabe quanto recebem os municípios do bolo de impostos que pagamos, por isso tudo nós estamos pagando. Iluminação pública, etc., e creches e escolas, isso tudo está saindo do nosso bolso. Cerca de 80% desses serviços são feitos pela prefeitura e ela só recebe 15%, quando muito, do bolo de impostos e taxas que pagamos. Ora, nem essa tese você não viu ninguém que nisso bate em São Vicente. Como é que o município de São Vicente pode ser tão paupérrimo com 300 e tantos mil habitantes? Não é possível. É porque ele só recebe 15% do bolo total. Mas não é só o município que não recebe. O estado de São Paulo, no ano passado, faturou em impostos 320 bilhões e recebeu de volta do governo federal algo em torno de 11% a 12% desse valor. Quer dizer, e você precisa de dinheiro para atender não só esses casos, mas saúde. Os municípios hoje são obrigados a gastar 16% na saúde. Tem município que gasta 23%. Não, mas mesmo que ele tenha, é evidente. Não tem de onde tirar, mas ele é obrigado a gastar. Ele tem que ter o pronto-socorro. E o governo federal ele não tem jeito de ter serviços básicos com todos. Com certeza. Agora, o que a gente... Quando o Estado não recebe, como você falou, e olha que o Estado recebe coisa da ordem aí de uns 25%. O município uns 15%. E o resto é da União. Como é que o município pode sobreviver? Não sobrevive. É dele até a tarefa de cuidar do cemitério. Vai desde antes do nascimento, vai desde a concepção até o sepultamento. Segurança pública, a gente reclama para quem? Para o município. Mas eu acho que a sua teoria essa teoria está cada vez mais, me parece que se dissipando. As pessoas não falam mais na municipalidade. Sim, mas o que eu digo é que eu não ouvi nenhum candidato, ao menos enunciar alguma palavra sobre um problema desse que é eminentemente político. Com certeza. A divisão do bolo. Nós sabemos que os impostos aqui são brutais. Gasolina, 50%. Vai aumentar, o Manteiga já falou. 30% a 40%, e vai por aí afora, imposto de renda, etc, etc. Ora, nós sabemos que são grandes. Então, a divisão desse bolo é fundamentalmente uma questão política, que tinha que se resolver na eleição. Mas os candidatos tocam em pontos como esse, nem de leve. O Gastone e Del Bosco, se em agosto o governo federal teve um déficit de 10 bilhões. É dinheiro, 10 bilhões. O governo gastou em agosto 10 bilhões a mais do que arrecadou. Se dividir demais o bolo, aí a dívida... Quer dizer, olha só, e esse mês agora, o mês de setembro, foi o pior mês da balança comercial dos últimos... Mas você sabe onde ele gastou? Ele gastou comprando votos, fazendo a maior corrupção eleitoral que eu conheço. Que já conheci, que já ouvi falar, porque esse dinheiro todo sai nas verbas dadas às ONGs, por exemplo. Temos hoje no Brasil cerca de 500 mil ONGs. Olha só. É um negócio inacreditável. 500 mil. 500 mil ONGs. Eu me surpreendi quando vi esse número. Isso não é possível. Mais ainda, todos os sindicatos são considerados ONGs. Todos os sindicatos também formam associações, federações, etc. Aqui e de lá. Cria-se, qualquer ONG é uma folha de papel, com 3 assinaturas, registra no título. De documento virou uma ONG. E assim nós temos ONG em todos os lugares. O governo está gastando 20 e tantos bilhões com verbas para a ONG. Não, essas CUT, etc., que também todas essas organizações, eles fazem convênio com o governo e recebem bilhões, não são milhões não, bilhões para fazerem cursos cursos técnico-profissionais. Recepcionista, pedreiro, eletricista. Fazer relações públicas, fazer... Tem uma polêmica aí correndo de uma ONG que recebeu dinheiro para qualificar a mão de obra e ninguém sabe quem já foi qualificado. Pois é, mas isso é assim, esses são os títulos. Por exemplo, provimento de empregos, todas elas têm. E com prédios inteiros ocupados para empregar mão de obra.
E aquilo tudo é dinheiro que a União está dando, os sujeitos gastam 10% e ficam com 90%. Mas pior, essa Bolsa Família, que era um incentivo até perfeitamente cabível para se impulsionar as pessoas em relação à escola, em relação ao trabalho, ao aprimoramento. Pois bem, mas ela não é assim. Ela foi institucionalizada, agora é permanente. No Nordeste, por exemplo, quem tem essa pensão não vai trabalhar mais, porque não se interessa, porque se trabalhar perde a pensão. É. Mas veja, sabe quantos são mais ou menos de pensão? 15 milhões. 15 milhões, se você contar os familiares e pessoas em volta dele, veja que massa brutal eleitoral o governo tem para usar, jogar do... Esse é um porque problema quem sério. é uma pessoa paupérrima que recebe esse Bolsa Família vai deixar de votar no governo? Principalmente quando o governo vem a público dizer que o candidato tal vai acabar com o Bolsa Família, né, Del Bosco? E aí cria aquele tumulto e ninguém Como quer... se ninguém pode acabar mais com o Bolsa Família, agora é tarde. Temos que apanhar o Bolsa Família e começá-lo a encadear, através dele, uma melhoria econômica para a população. E só quando atingirmos isso ele poderá ser extinto. Gastone, eu gostaria de colocar hoje aqui, só para lembranças eleitorais, que há 26 anos atrás, eu participei, 1988 são 26, né? 12, 14, 26. 26 anos atrás eu participei de uma eleição para prefeito. Às vésperas da eleição, e por escrito, não foi uma frase num discurso, numa praça pública, a candidata vencedora disse simplesmente que iria zerar a tarifa do transporte coletivo. Você ia tomar um ônibus em Santos e com planilha, sem planilha, e era custo zero. E ganhou a eleição por 993 votos no universo, naquela época, de 306 mil eleitores. Isto, num país minimamente civilizado, seria um fato para, pelo menos, o PROCON, para não dizer a Justiça Eleitoral, tomar uma atitude e, realmente, logo depois da eleição, quando a dita cuja candidata assumiu, ela aumentou, não é que ela diminuiu a passagem, ela aumentou a passagem dos coletivos em 7, até um aumento razoável, pequeno. Para quem ia dar tarifa zero, ela aumentou, então, uma enormidade. Isto tudo fica simplesmente o dito pelo não dito. Como o domingo nós vamos ter na Baixada Santista, Santos e São Vicente e Santos, por ordem, serão as campeãs, talvez o maior escândalo de ruas. Está proibido tirar mais que 10 mil reais no banco. Se o banco abrir hoje, porque está em greve, mas se abrir, não pode sacar mais que 10 mil reais. Ora. O que devia fazer a Justiça Eleitoral era pedir o levantamento de quem sacou mais de 500 mil ou 1 milhão na última semana. Dias antes disso acontecer, porque já aconteceu na eleição passada. Então nós vamos ver turbas na rua enfiando o voto goela abaixo. A boca de urna vai correr frouxa e solta. Estou aí dizendo isso para o Ministério Público Eleitoral e para os juízes eleitorais. Vossas Excelências, fiquem absolutamente certos. Sábado e domingo, principalmente em Santos e São Vicente e Santos, por ordem, nós teremos o maior derrame de boca de urna que já se viu na história. E isso pode sim alterar o resultado da eleição no dia. Eu acho que a reforma política, volto a insistir, tem que vir a curto espaço de tempo. Eu não sei se o Gastone é a favor ou não do voto distrital, mas eu sou. Até para, como diz, encarecer, pelo menos encarecer os honorários dos advogados que vão ter que tirar muitos corruptores eleitorais da cadeia, porque se o voto for distrital, você está vendo naquela esquina a corrupção. Você não vai nas quebradas aí, onde precisa pedir licença para o chefe, para poder entrar,
nas quebradas, em morros e bairros periféricos, você vai ver amanhã, domingo, se quiser, vai e assista. Eu vou assistir no carro, de dentro do carro, porque fora vai se tornar até perigoso. Eu estou dizendo isto com a responsabilidade dos meus 75 anos de idade e 7 mandatos, 2 de federal, 2 de vereador, 2 de estadual e 3 de federal, um deles constituinte, na vida. Então eu tenho já muita escola e muito quilômetro andado para saber que vai ser a vergonha das vergonhas. E eu acho que a Justiça Eleitoral não merece essa pecha, porque quando se entra da sala para dentro, disse bem o Gastone, não se conhece ainda nenhum caso de acerto dentro da sala da votação e nem nos territórios da apuração, conforme o próprio Tribunal Superior Eleitoral vem mostrando que está tudo blindado, que não adianta querer fraudar, porque não vem que não tem. Então eu estou dizendo, reforma política já, porque senão o Brasil vai ser o feudo. A corrupção só existe para pagar campanhas. Se nós tivermos campanhas dentro da lei, não precisa de dinheiro de corrupção. Lembrando que o camarada lá, o diretor da Petrobras, disse que quem bancou lá foi a Odebrecht. Declarou hoje, deu para ele 23 milhões de dólares, que são os quase 50 milhões de reais que o governo, que o Ministério, a Polícia Federal já identificou que ele vai ter que devolver. Os 23 milhões de dólares, quem deu foi a Odebrecht, que, de certa maneira, tinha algum interesse direto, de acordo com as denúncias que ele fez da tal delação premiada. Gastone, nós temos que encerrar o programa. Primeiro eu quero te agradecer a gentileza de você ter vindo, fiquei muito feliz. Vamos ter que fazer um outro programa, porque já vi que tem muito tema a discutir. Gostei muito de você ter vindo. Muito obrigado, viu? A você também agradeço e ao seu público, que realmente são cativos. Obrigado. Da audiência com você. Muito obrigado. Del Bosco, muito obrigado pela sua visita também. Fiquei muito feliz da sua estada aqui no programa. Vamos convidá-lo de novo. Acho que acabamos não conseguindo falar da Constituição, não é? Que vocês dois participaram ativamente, mas não faltou outros temas tão empolgantes quanto. Muito obrigado, João. Eu agradeço a todos e quero dizer que logo após o almoço, antes de sair para os meus compromissos, e muitas vezes até eu costumo fugir dos canais que querem fazer minha cabeça e vou para os canais onde eu possa ouvir debates, onde eu possa ouvir... Eu sou um ouvinte, eu sou um telespectador fiel deste canal e deste programa. Muito obrigado, viu? Quero mandar um abraço a você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço. Eu fiquei muito feliz com a participação do Gastone e do Del Bosco. Muito feliz mesmo. Muito obrigado a você e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.